Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre como seu filho pode se alimentar melhor, como ele pode comer melhor. E eu gostaria de estar falando sobre isso para que a gente consiga, a gente tenha mais lucidez na forma da gente encontrar os melhores alimentos para os nossos filhos, para a gente também, né? Para a família. Como nós vamos fazer os nossos filhos comerem melhor? O que é o alimento para vocês? O alimento, segundo a medicina tradicional chinesa, o primeiro alimento que o homem possui e que ele necessita é o ar, é o oxigênio, é o respirar, né? Esse é o nosso primeiro alimento. O segundo, que está no nosso dia a dia, o segundo que está em nosso dia a dia, seria a água e os alimentos que a natureza nos dá, tá? Segundo a medicina tradicional oriental, os alimentos eles vão fazer com que nós tenhamos força, energia o suficiente para a gente poder estar vivendo, né? Para a gente estar ter força. Desculpa, gente. Ter força, ter energia para a gente estar vivendo o nosso dia a dia, tá? Então, nós vamos ter a água, que nós precisamos da água para nos hidratar. A água, além de nos hidratar, ela vai fazer com que leve o oxigênio e os sais. É um cachorrinho. Ele não se encontra direito aqui. Agora acho que ele já ficou quietinho. A água, ela além de nos hidratar, ela vai estar levando oxigênio e os sais minerais para as nossas células. E então nós precisamos muito da água para isso. Os alimentos, a primeira coisa que a gente se lembra são os sabores dos alimentos e o quanto que ele vai nos dar prazer quando a gente vai se alimentar, né? Então, só que hoje em dia, vamos dizer agora, né, na nossa época, o que está acontecendo? Com os alimentos industrializados, esse prazer que nós temos na boca, né, quando tanto o cheiro como, mas principalmente o sabor, ele é um falso sabor, tá? Por causa que nós vamos estar ingerindo alimentos que vão ter um número maior de aditivos químicos e tudo mais que vão acabar viciando a gente. Então nós estamos vendo que hoje em dia as crianças têm peso, porém não têm saúde, tá? E por que acontece isso? Por que é que nós acabamos ficando viciados, né? Por exemplo, nós começamos a ingerir muitos refrigerantes. Os refrigerantes ou então esses sucos em caixinha, eles contêm uma quantidade muito grande de açúcar. E o açúcar, ele é viciante. Então, quanto mais você toma, mais você quer tomar. E daí ele acaba fazendo parte do nosso dia a dia. E isso vai nos fazer muito mal, né? Então, nós estamos vendo aí um número excessivo de crianças com diabetes, né? Outras coisas que nós comemos, né, que nós até damos para as crianças são os salgadinhos, que daí eles têm um número excessivo de sódio, né? E esse sódio também vai fazer muito mal para a criança. Esse sódio a mais que tem
nesses salgadinhos, ele também é viciante, tá? E além de tudo, esses salgadinhos, eles contêm gordura trans, que vão entupir as artérias, né, as veias e tudo mais, trazendo problemas circulatórios e cardíacos, tá? Então, aí nós vamos ter as bolachas, né? Nós temos as bolachas doces, as com recheio e as sem recheio. Mesmo as bolachas, só com bolacha, biscoito, né? Mesmo as sem recheio, ela também ainda tem uma quantidade um pouquinho excessiva de açúcar. Portanto, ela é viciante também, porque o açúcar é viciante. E as recheadas, elas contêm, além de mais açúcar, a gordura trans, né? Então, ela vai estar fazendo um problema, vai estar trazendo um problema excessivo para esse corpo dessa pessoa que ingere constantemente esse tipo de comida. É claro que uma vez ou outra não tem problema, né? Porque nós estamos vivendo aqui, né? E onde esses alimentos superprocessados a gente encontra em tudo quanto é lugar. Porém, é importante que a gente diminua a quantidade desses alimentos para que as crianças consigam se alimentar direito, né? Com alimentos de verdade, para que eles tenham saúde, porque esses que eu acabei de falar, realmente eles vão trazer para a criança, para a família, para todos da família, não vai ser muito positivo a ingestão desse tipo de alimento, né? Porque eles são superprocessados. Alimentos superprocessados são alimentos industrializados, totalmente industrializados, e que acabam também não fazendo muito bem. Um outro tipo de alimento também são os embutidos. Os embutidos, eles já estão na nossa vida há muito tempo atrás, né? Que o homem, ele precisou aprender a conservar os alimentos. Então, ele começou a preparar os alimentos para eles durarem mais tempo, porque estava havendo essa necessidade, né? Porque na época da colheita é uma quantidade bem grande de colheita, porém o consumo ele não ia todo, né? Naquele momento, e acabava se estragando muitos alimentos. Então começou-se a fazer os embutidos. Os embutidos também tem uma parte aí que também não vai fazer muito bem pra gente, mas que ele está fazendo parte da nossa vida há já alguns séculos, né? Bem, então, falando sobre isso, nós vamos falar sobre a medicina, como a medicina tradicional chinesa vê os alimentos. Para a medicina tradicional chinesa, os alimentos, tudo aquilo que a gente ingere, vai se transformar em pele, osso, unhas, nervos, músculo e por aí vai, né? Tecido orgânico, o sangue, as linfas e tudo mais. Então, tudo que nós ingerimos vai se tornar vai se tornar você. Então, a importância da gente se alimentar direito para que a gente tenha uma qualidade melhor de saúde, de vida, de constituição. Então, eles falam que a nossa constituição, depois que você nasce, a nossa constituição, ela vai ser ditada por aquilo que você come, por aquilo que você respira, por aquilo que você sente, tá? Então, nós vamos ter aí, se esse alimento vai se tornar cada célula minha, então eu penso
e que a melhor forma de eu me alimentar vai ser um alimento de qualidade. Como é que seria esse alimento de qualidade? O alimento de qualidade seria um alimento fresco, né? O fresco a gente fala que mesmo aquele que você colheu ou mesmo aquele que você vai no mercado, no mercadinho para comprar, mas que ele esteja fresco, tá? Que ele esteja fresco, que a cor dele esteja boa, que a forma dele esteja boa, que você veja que ele não tá murcho, que ele não tá muito machucado. Por quê? Quanto mais firme, quanto mais essa cor tá bonita e essa forma tá inteira, isso significa que esse alimento vai ter a energia vital, tá? E para ter essa energia vital também, esse alimento, é importante que esse alimento seja um alimento da época, tá? Para ter essa energia vital, que é essa energia vital, além da parte física que nós vamos nos alimentar, essa energia vital é que vai nos fortalecer, é aquele que vai nos dar energia, tá? Então é importante, a forma, a cor, é você sentir mesmo que aquele alimento, que aquela maçã, que aquela abobrinha esteja com essa energia vital. Então nisso é só a gente olhar para aquela laranja e a gente já sente, nossa, essa laranja tá bonita. Eu vou atrás, os nossos olhos, eles vão atrás daquele alimento que tá mais bonito na banca. Não sei se vocês já perceberam isso. Então é importante que eles estejam cheios de energia vital, né? E que ela seja produzida e manejada de forma sadia. O que eu quero dizer com isso? De forma sadia é que ela não tenha muitos pesticidas, muitos agrotóxicos, né? Porque isso vai interferir, né? Claro, você vai estar se alimentando de veneno também. E daí, se você se alimenta de veneno, aos poucos o seu corpo vai se deteriorar. Imagina seu filho também se alimentando com uma maçã cheia de agrotóxico, né? Se ele come tantas maçãs por dia, ele vai ter um nível, né, de agrotóxico no corpo dele, porque não é tudo que vai estar, que o nosso corpo vai estar eliminando, e que isso vai deteriorar a saúde dessa criança, vai deteriorar a saúde da sua família. Então é importante a importância de que esse alimento seja produzido e manejado de forma sadia e natural, tá bom? Variedade é super importante que a gente tenha durante as semanas, né? Então cada semana você vai variando o cardápio, as frutas, né, que você tem na sua casa, porque o nosso corpo precisa de vários tipos de vitaminas e de sais minerais. Então, se a gente come sempre um tipo de alimento, né, você não vai ter essa variação, né? Então, é importante que a gente tenha essa forma variada de alimentos, né? Então, alimentos frescos, integrais, cores vivas, formas bonitas, cheios de energia vital. É assim que o nosso alimento que é importante que ele vá para a nossa mesa, tá bom? E isso vai fazer com que os olhinhos da criança, quando ele vê a mesa colorida, bonita, ou mesmo só o pratinho dele, se você colocar coisas coloridas, bonitas, cheias de energia, essa criança isso vai apetecer a criança e ele vai querer comer, tá? Ele vai querer comer porque primeiro a gente come pelos olhos, né? A gente olha e vê aquela comida bonita, né? Aquele cheiro delicioso, ele vai ter vontade de comer, tá bom?
É importante que seja alimentos da sua região, da estação do ano e os sabores variados, né? Então eu vou passar agora para vocês uma lista dos sabores, do que deve ter no prato, porque daí também vai ser, além dos sabores, as cores vão ser diferentes de acordo com o sabor, tá? Então, aí eu vou falar para vocês o que cada sabor vai estar fazendo no teu corpo e a importância disso, tá bom? Então, nós vamos aqui. Os alimentos picantes, eles ativam a circulação e fazem suar. Então, tem muita gente que eu conheço até algumas pacientes e uma amiga minha também, que ela não transpira, né? Então, é difícil ela transpirar. Então, eu falei para colocar o alimento picante no prato dela. E o mais engraçado é que ela não gosta de nada picante. Então, aí a gente entende o mecanismo, né, de como é que vai funcionando. Então, você não gosta de um tipo de sabor e acaba que o nosso corpo fica meio que precisando daquele ativo, tá? Então, os picantes, eles vão melhorar a circulação e vão ajudar você a transpirar, a suar, tá? O alimento que tem o sabor doce, aqui eu vou explicar para vocês. O sabor doce que eu tô falando dos alimentos é do próprio alimento, tá? Não é que você adicionou o açúcar. É o sabor do alimento que é doce, tá ok? Então, o alimento doce, ele vai acalmar, ele traz, sabe aquela sensação de desconforto que a gente tem? Às vezes a gente não sabe o que é. O alimento doce, ele acalma essa sensação, tá? Por isso que quando a gente tá meio assim, a gente já vai atrás de um doce, só que hoje em dia a gente vai atrás de um pudim ou de um chocolate, né? Mas ir atrás de um doce, de um alimento doce, se você começar a treinar isso, vai começar a acalmar essas sensações ruins, tá? Elas neutralizam os efeitos tóxicos de carnes e peixe, tá bom? Legal, né? Isso. Os alimentos ácidos, né? Os alimentos ácidos, eles vão, eles obstruem os movimentos. O que é isso? Então, por exemplo, se você está com uma diarreia, ele vai segurar esse movimento peristáltico do intestino, ele dá uma segurada. Os alimentos de sabor ácido são bons para isso, tá? Então, quem tem, por exemplo, tem pessoas que têm um movimento do intestino muito intenso, então a pessoa come e vai no banheiro, aí dá um tempo, ela come mais alguma coisa, corre pro banheiro. Então, tem pessoas que têm esse movimento peristáltico muito intenso. Então, para essas pessoas é importante se alimentarem de alimentos de sabor ácido, azedo ou adstringente, né? A gente fala do sabor adstringente, seria o sabor da goiaba, sabe? A goiaba seria um exemplo de um sabor adstringente. Eu vou passar para vocês os exemplos, tá? Os salgados também não são aqueles que a gente adiciona sal. Os salgados são aqueles que naturalmente têm esse sabor salgado, tá? Eles vão amaciar a rigidez dos músculos e das glândulas, tá? Então, a pessoa que tem muita musculatura muito tensa, é importante esses alimentos salgados, naturalmente salgados. Os amargos, eles vão reduzir o calor do corpo, eles vão drenar os fluidos corporais e provocam as eliminações intestinais, tá? Então,
o sabor amargo vai fazer vai fazer o porquê reduzir o calor do corpo, né? Então, no verão é bom a gente se alimentar de coisas amargas, de alimentos de sabor amargo. Aquela fase da mulher em que ela está na menopausa, é bom ela se alimentar dos alimentos amargos, tá bom? E daí quais alimentos que são de cada sabor? Por exemplo, o picante, a cebola, eu vou dar só alguns exemplos, tá? Cebola, cebolinha, cominho, o endro, né? Endro, que é o dill, né? Que é aquela folhinha da erva doce. O gengibre, a hortelã, mostarda, as pimentas e os pimentões. Os doces, as abóboras são todas de sabor doce, as batatas, né, de sabor doce. O arroz branco, ele é doce, o sabor é doce. As amêndoas, amendoim, a beterraba, o coco, a couve-flor, é de sabor natural doce, tá? Os ácidos, a carambola, a laranja, limão, tamarindo, a tangerina. Os salgados, o sal. O sal, o ouriço do mar, algas em geral, todas as algas em geral, o sabor é salgado, tá? Os mariscos, caranguejo e siri, sabor salgado, tá? Os amargos é o café, centeio, chá verde, lúpulo e a couve-manteiga, tá? Então, a gente tendo, né, todos essa mistura, né, todos esses sabores, né, para o nosso corpo, a gente vai estar levando certos tipos de vitaminas, sais minerais e regulando os nossos órgãos internos através desses sabores, né, fazendo com que se você transpira demais, você come uma coisa que vai diminuir essa transpiração. Se você tem um movimento peristáltico do seu intestino muito acelerado, você come alguma coisa que vai estar regulando isso. Então, no nosso corpo e os alimentos, por isso que os orientais, os chineses, os japoneses, os indianos e tudo mais, falam, cada alimento é um remédio. Então, a gente precisa também começar a olhar o nosso alimento também como remédio, como algo que vai estar regulando e melhorando as funções orgânicas, tá bom? Tanto que a gente vê que cada tipo de sabor, né, que a gente ingere vai estar fazendo uma regulação e vai estar mexendo em cada órgão, em cada víscera. Então vai ter os alimentos que vão ser bons para o fígado, outro alimento que é bom para o intestino, outro que é bom para o rim e por aí vai, tá? Isso já seria uma outra parte, se for passar aqui tudo hoje, essa live seria de umas 10 horas, então não dá certo, tá bom? Então, mãe, eu acho importante você saber esse tipo de coisa, você ter essas informações, porque isso vai fazer com que você tenha mais formas, né, formas de você pensar em como que você vai melhorar o cardápio da sua família, para que cada um fique bem organicamente, que ele tenha saúde, né? E esse tipo de coisa faz com que, se você for indo aos poucos, você vai percebendo, o meu marido, ele tem assim, 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 então eu vou dar certo tipo de alimento, o meu filho assim, então, mas assim, normalmente dentro de uma família, os problemas, né, os incômodos são bem parecidos, tá? Então dá para você juntar e fazer um cardápio variado, mas de acordo com os problemas específicos de cada um, tá?
esse é um estudo bacana, a gente saber sobre como a medicina tradicional chinesa vê os alimentos. Você percebe que é uma forma diferente de enxergar o alimento, de ver como cada sabor funciona no nosso corpo e como quando a gente vai se alimentando deles, a gente vai regulando várias coisas no nosso corpo. Isso é bacana, né? A gente saber. Mas muitas vezes a gente fica, de repente seu filho perde o apetite, ou de repente, ou você percebe que ele não é de comer muito. Então, nós temos alguns pontos, né, do shiatsu que pode estar ajudando. Então, para uma criança que não tem apetite, que tem falta de apetite, tem os pontinhos para você fazer a massagem shiatsu, né? Eu explico direitinho nos meus cursos, mas eu vou passar aqui para vocês alguns pontos, tá? Só alguns pontos, não dá pra gente explicar direito aqui na live como é que porque a gente pode também fazer um conjunto de pontos, que daí isso eu faço no meu curso, tá? Aqui na live eu vou passar só alguns para vocês irem testando em vocês ou no seu filho, para você ver como esses pontos vão funcionar, tá bom? Então, assim, se o seu filho tem uma falta de apetite, né? Qual ponto que você... Antes de você entrar nos pontos, responder uma pergunta aqui de uma pessoa muito especial, o Guilherme Tobinaga, ele perguntou: dieta Ayurveda, sobre a questão dos alimentos, né? Dieta Ayurveda? Então, a dieta Ayurveda, primeiro um beijo aqui. A dieta Ayurveda com a medicina tradicional chinesa, elas são bem parecidas, tá? Por quê? Por causa que sempre teve uma troca cultural entre esses países, né? Então, a Ayurveda e a dieta da medicina tradicional chinesa, elas são muito parecidas, tá? Então, a Ayurveda também tem essa coisa de sabor, de ver se esse tipo de alimento é frio, é quente, é morno, é neutro, né? Porque daí cada um vai, que na medicina, na Ayurveda, ela vai ver o seu perfil, como é que você é. Na medicina tradicional chinesa também, né? E elas são bem parecidas. Então, a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, elas são parecidas, sim, Gui. O Guilherme é vegano, né? Eu não sei se ele ainda é, mas para os veganos, eu acho que tanto uma ou outra, as duas, elas se dão bem, né? A Ayurveda se dá muito bem com os veganos, né? Tirando um pouco da carne, porque também não se usa muita carne. Na medicina tradicional chinesa também não se usa muita carne, mas se usa, e principalmente em alguns casos, né? Alguns problemas, se a pessoa tem algum problema, então é recomendado, por exemplo, a gente colocar algumas carnes, né? Por exemplo, quando a mulher acaba de ter bebê, é importante o uso da galinha, porque a galinha tem uma energia vital que vai fortalecer a mulher depois do parto. O Gui mandou que ele continua vegano, sim. Continua vegano, muito bom. Muito boa escolha. Essa é uma escolha importante, e eu acho que a opinião dos jovens e das pessoas que agora a gente está vendo muito essa transformação nos jovens, né? Os jovens estão fazendo, muitos deles estão fazendo essa escolha, né, do veganismo, mas
eles têm um objetivo também com o veganismo, não é só questão do se alimentar, é a questão do preservar o planeta, né? Então eu acho muito bonito essa atitude deles e essa escolha, né? Parabéns. Para falta de apetite, né? Eu já ia passar os pontinhos. Para falta de apetite, a mãe pode começar com o ponto R21, tá? Ele fica assim, eu não sei se dá pra ver, Bruna. Dá pra mostrar? Dá sim. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Então é o ponto mais ou menos aqui. É aqui, tá? O pontinho. Você vai massagear esse ponto. Eu acho que nós já colocamos posts com R21 acho que também já tem de falta de apetite, não tem? Tem, mas a gente pode fazer atualizado. Nós vamos fazer um post atualizado da falta de apetite, vamos colocar os pontos direitinho para quem quiser ver. Então, assim, muitas vezes a criança está com falta de apetite porque ela deve ter intestino preso, porque ou intestino preso ou a digestão dessa criança é demorada. Então, primeiro, esse pontinho aqui que eu acabei de mostrar, ele ajuda se a digestão for demorada. Agora, para o intestino preso, eu já mostrei que é o ponto IG4, tá? Então, mamãe, quando o filhinho está com intestino preso, as fezes ressecadas, massageia aqui esse pontinho aqui, ó. IG4, tá? Entre o polegar e o indicador, esse pontinho aqui. Faz a massagem, tá? Aí depois você vai fazer uma massaginha na barriga também, que eu já vou falar pra vocês de que jeito, tá? Aí também nós temos ao contrário, a criança que ela tem ansiedade. E aquela criança que precisa comer, ela tá abrindo a geladeira toda hora ela tá procurando uma coisa para comer, o que não é normal. Uma criança, ela come, porém ela come demais. E se você vê que ela começa a ter um sobrepeso, significa que ela tá comendo demais e fazendo atividade física de menos, né? Então, aí nós temos um problema. Se você sentir que essa criança tá com algum tipo de ansiedade, que ela tá procurando demais comida e tudo mais, né? Então, tem os pontinhos, né, que já passei também, que a gente pode repetir, né, Bruna? Claro. Nós vamos atualizar um post aí, vamos colocar novamente, né, esse ponto, né, que eu falo muito desse ponto. E esse ponto aqui, ele ajuda muito na ansiedade, que é esse Oientanque, que é entre as sobrancelhas aqui, tá bom? Esse que vai ficar na linha reta do mamilo, aqui no meio, tá? São pontos que ajudam, que acalmam a criança, e esse outro aqui. Então, você vai ter 3 pontos aqui que você vai estar massageando o seu filho e que ele vai estar se acalmando e não vai precisar ficar comendo muito, né? Então, mas assim, era bom se você ver se realmente a criança está com esse problema, se está acontecendo alguma coisa, né, de importante que está trazendo essa sensação para ele, né? É importante que a gente observe, né? Vamos observar as crianças e ver também como é que está dentro de casa, alguma coisa que está acontecendo, para levar, para fazer com que a criança fique dessa forma, tá bom? Aí, junto com esses pontinhos que eu tô falando para vocês, a gente pode usar os óleos essenciais, tá? Então, por exemplo, se a criança tá ansiosa, uma gotinha de óleo essencial de lavanda num infusorzinho, ou então você pinga na roupinha dele, deixa ele cheirando, aspirando esse cheiro. Fala para ele, né? Sente esse cheiro, respira, vamos acalmar, que o óleo de lavanda é ótimo para isso,
tá bom? Para intestino preso, para gases, né? Então você pode fazer o quê? Óleo essencial de erva doce, pode ser erva doce de gengibre, hortelã, pimenta. Você vai pegar um pouquinho do óleo de amêndoa, e no óleo de amêndoa você vai pôr num potinho, aí você vai pôr uma gotinha desse outro óleo, do óleo essencial. O óleo de amêndoa a gente fala que é o óleo vegetal, que a gente chama de óleo carreador, tá? Que pode ser o de semente de uva, pode ser o óleo de coco, tá? Mas é que para criança eu prefiro que seja o óleo de amêndoa. Aí você coloca uma gotinha do óleo essencial de erva doce, ou de gengibre, ou de hortelã, pimenta, pinga, mistura e vai fazer uma massagem na barriga da criança, na barriguinha da criança, sentido do relógio, sentido horário. Fica lá massageando, pega o olhinho, vai lá, massageia bem, tá? Que o intestino vai melhorar. Tem os pontinhos nos pés, mas aí eu precisaria estar mostrando para vocês os pontinhos dos pés, fazendo essa massagem, que criança adora quando a gente faz massagem no pé. Não é só criança, todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta, né? Que daí tem o intestino, né? A gente pode fazer a massagem no intestino, que tem lá na região dos pés, a gente faz. Num instante já o intestino começa a funcionar e é uma beleza, é muito bom. Para o apetite, esse óleo essencial de erva doce também ajuda para apetite, para abrir o apetite. É o erva doce de anis, de hortelã também. Mas esse é para você colocar no infusor, né? No infusor não, difusor, para ficar fazendo o vaporzinho e o cheirinho, ele sentir o cheiro. Isso vai fazer com que ele tenha apetite. Mas se a criança não tem apetite, é assim. Tem uma fase que a criança não tem muito apetite, que é a fase de 1 a 3 anos, tá? Que é onde a criança começa a selecionar os sabores, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, tá? Mas é importante que você enfatize, né, de que aquilo lá é bom e tudo mais. Então ele vai se acostumando com os sabores, mesmo que ele não goste, e daí ele começa a se acostumar e se alimenta disso. Passada essa fase, ele começa a comer melhor, mas durante essa fase ele não vai comer muito bem, tá? Então a mãe precisa de ter paciência e para ir mostrando, trocando e vendo o que é melhor para a criança, tá? Se a criança tá doentinha ou se ela tá começando com uma infecção, alguma coisa assim, ela vai também ter essa questão de não querer comer. Então a mãe percebe isso, daí quando a criança está doentinha, então é sempre bom dar caldos, né? Sopinhas, né? Esse tipo de alimento, que é um alimento mais fácil, mais aconchegante e mais gostoso de tá comendo, de estar se alimentando, tá bom? Então a gente precisa ter, saber os tipos de alimentos, estação do ano, as cores, os sabores, e tudo isso a gente começar a mostrar para a criança, a fazer com que a criança brinque com esse alimento, que ele comece a gostar, né? É uma forma de a gente meio que não forçar, mas levar, fazer com que a refeição seja um momento gostoso, um momento relaxante, um momento prazeroso, de todas as formas, não só na boca, mas assim, uma reunião da família e que todo mundo converse e que seja um momento muito gostoso, né? Isso faz também com que a criança
tenha apetite e que ela coma e que ela tenha esse equilíbrio no alimento, ao se alimentar, tá? Então é isso o meu recado de hoje. Eu espero que ajude vocês. Nós vamos colocar os posts, né, atualizando esses pontos para falta de apetite, intestino preso, gases e ansiedade, que faz com que a criança coma muito, tá bom? Eu espero que tenha ajudado bastante vocês. Se tiver algum comentário, pode mandar para mim, que eu prontamente responderei, tá bom? Obrigada pela atenção e até mais. Um beijo.